Olá pessoal, vamos aqui iniciar mais uma aula e nesta aula nós vamos começar a tratar aqui de sobrecarga de métodos e também nós vamos fazer uma introdução à entrada e saída de dados através das janelazinhas, né? Interface gráfica de usuário. A aula de hoje está baseada nos capítulos 3 e 6 do nosso livro-texto, Java Como Programar, especificamente o final do capítulo 3 e o final do capítulo 6, sendo que nós vamos começar pelo capítulo 6, que refere-se à sobrecarga de métodos, e vamos seguir no capítulo 3, que nós vamos tratar da interface gráfica de usuário para entrada e saída de dados, né, que a gente solicita ou que a gente apresenta alguma informação para o usuário. Então, aqui a introdução, né, nós temos aqui o que vamos abordar nesta aula, né, novamente, sobrecarga de métodos. Vamos ver para que serve, como implementar, como o compilador vai saber diferenciar os métodos que sofrem sobrecarga. E nós vamos tratar aqui também alguns detalhes, né, sobre as janelazinhas que nós vamos utilizar para entrada de dados e as janelazinhas ou caixas de diálogos, como nós vamos ver nesta aula, né, para apresentar informações para o usuário. Então, que negócio é esse, né? O que é sobrecarga? Bem, basicamente, sobrecarga refere-se ao uso de um mesmo símbolo, né, como o sinal de mais, sinal de menos, o operador lógico e operador lógico ou outro componente para realizar tarefas diferentes, né? Nós fazemos sobrecarga. Por exemplo, né, um exemplo de sobrecarga que existe no Java é o sinal de mais, né? Nós podemos utilizar o sinal de mais para somar dois números ou para concatenar duas strings, né? Veja que nós estamos utilizando o sinal de mais para dois propósitos diferentes, né? Torna-se intuitivo, né, com o uso, porém a forma como está sendo utilizado é diferente. Um está sendo utilizado para trabalhar a questão da soma aritmética e a outra está sendo utilizada para juntar dois textos, né? Olá, mundo. Né? Então, o resultado de um é 15 e o resultado do outro é Olá, mundo. Né? Transforma numa única string. Então, isso é um exemplo de sobrecarga, nesse exemplo específico, sobrecarga de operador. Então, existem dois tipos principais de sobrecargas nas linguagens de programação. A sobrecarga de operadores, né, como nós vimos no slide anterior, né, sendo que o Java não permite você, né, como programador, né, criar essa sobrecarga. A sobrecarga que existe de operadores no Java é definida pela própria linguagem, não pelo programador. Né? Mas existem algumas linguagens, né, que permitem que o programador crie, né, ou sobrecarregue os operadores padrões da linguagem, né, operadores aritméticos, relacionais, lógicos, etc. Um exemplo de linguagem que permite isso é o C++, e eu coloquei aqui um link para vocês, né, que tiverem curiosidade, verificar como é feita essa sobrecarga de operadores na linguagem C++. E nós temos sobrecarga de métodos, né? É um tipo de sobrecarga comum nas linguagens orientadas a objetos, né? E até permite melhorar o nosso conceito, né, de objetos também. Tá? Então, é importantíssimo aqui para as linguagens orientadas a objetos. Tá? Então, o que seria sobrecarga de métodos? É uma definição de métodos com o mesmo nome, ou seja, vários métodos com o mesmo nome numa mesma classe. Nós vamos ver que uma vantagem disso é dar uniformidade à chamada dos métodos, tá? Que fica muito mais intuitivo, né? Ou mais claro, ou mais legível, melhor dizendo, você ter métodos, vários métodos com o mesmo nome, se esses métodos realizar operações semelhantes, ou mesmo operações que são logicamente iguais, tá? Então, nós vamos tratar isso. E o Java permite que nós, programadores, né, definamos, né, façamos a sobrecarga desses métodos.
Então, vamos aqui ver uma motivação para poder realizar essa sobrecarga. Suponha que vocês tenham criado uma classe chamada calculadora. E essa calculadora tem um método apenas chamado somar. Tá? E o somar, ele recebe ele tem aqui dois parâmetros, né? Que ele precisa de dois argumentos para poder realizar a soma. Então, ele recebe aqui um inteiro x e um inteiro y, e aqui internamente você vê que o único algoritmo é somar x mais y. Beleza. Agora, suponha que você precise somar 3 inteiros e queira que a classe calculadora realize a soma de 3 inteiros. E aí, o que nós podemos fazer? Você pode dizer, não, eu posso criar um método chamado somar 3 números. E aí ele recebe 3 inteiros. E aí, internamente, eu faço a soma dos 3 números inteiros. Aí depois, não, mas eu preciso agora somar 2 números de ponto flutuante. Aí você cria somar com pontos flutuantes, recebendo 2 parâmetros do tipo double. E se eu quiser somar frações, né, trabalhar com pontos, né, de alguma forma, segundo a sua lógica aí, de trabalhar com pontos, né, ou trabalhar com frações. E agora, o que eu posso fazer? Como é que eu vou criar um somar pontos, somar frações? Né? Como é que eu vou fazer essa adição? Bem, então você vê que a sua criatividade para criar nome de método, né, tem que crescer um pouquinho, tá? Mas não é apenas somar, né? O que muda não são apenas os parâmetros que são passados para as operações. Vamos ver. Então, aqui não seria muito melhor, muito mais legível e uniforme ser tudo somar, ou ter apenas o nome somar, e eu ficar passando, né, para esses métodos, né, somar os parâmetros que eu quero que ele some. Por exemplo, aqui, ó, um exemplo. Né, eu tenho aqui duas variáveis inteiras, A e B, duas variáveis de ponto flutuante, C e D, e eu criei aqui duas frações para poder também realizar a soma dessas duas frações. E suponha que, não, eu quero somar 2 inteiros. Não, é bom chamar apenas somar passando A e B. Não quero somar 3 inteiros, então passo A, B e C, sendo que esse C está sendo convertido para um int. Ela está fazendo uma conversão explícita, porque C, na verdade, é um double. Então, fiz essa conversão. Não quero somar 2 doubles, C e D, então somar, passando os doubles C e D. Eu quero somar as frações, F1 e F2, então passo aqui, somar com os argumentos aqui sendo passados para o método somar, F1 e F2. E de acordo com os tipos de parâmetros, né, os tipos de dados parâmetros que forem passados, os métodos somar serão devidamente chamados, né? O método que soma inteiro, que soma double, que soma 3 inteiros, que soma frações. Então, esta forma aqui, né, que estou apresentando para vocês, é mais uniforme, né, mais legível, tá bom? E evita aquela criatividade, né, indevida que eu preciso colocar na classe calculadora para chamar métodos que realizem somas com tipos de dados diferentes, tá? Então, é muito mais apropriado fazer desta forma aqui. Vamos ver aqui o exemplo de implementação da sobrecarga. Então, nós temos aqui a forma como essa sobrecarga ela é implementada. Vejamos aqui, ó, nós temos aqui, ó, um método somar, outro método somar, um terceiro método somar e um quarto método somar. Vejam, é o mesmo nome, 4 métodos com o mesmo nome. O que muda neles? Esse primeiro somar tem 2 parâmetros do tipo int. Esse outro somar tem 3 parâmetros do tipo int. Então, como eu diferencio esses 2 métodos? Pela quantidade de parâmetros, porque os parâmetros são inteiros. Nós temos o terceiro método que recebe 2 parâmetros como o primeiro, só que o tipo dos parâmetros é double, então eu consigo diferenciar, e o compilador também,
né, esses dois métodos que recebem dois parâmetros, porque o tipo de dado é diferente. Tá? E cada um tem o seu algoritmo. Ó. E nós temos aqui um quarto método um pouco mais complexo, porque ele soma duas frações. Veja que eu criei aqui uma classe chamada fração, e aqui eu estou recebendo essas duas frações, a f1 e a fração f2. E o tipo de retorno aqui, ó, do primeiro é int, do segundo é int, do terceiro é double e o quarto é fração. E aqui tem a lógicazinha para somar a fração. Essa fração aqui recebe dois inteiros, o numerador e o denominador. Então, aqui embaixo é realizada a soma. Tá? Então, veja, são 4 métodos com o mesmo nome e a mudança está nos tipos de dado e na quantidade de dados, né, que eles recebem. Tá? Uma observação aqui, que o tipo de retorno pouco importa, né, aqui no caso de diferenciar esses métodos. Na verdade, não importa. O que importa mesmo são apenas os parâmetros que são recebidos. Tá? Se tiver dois métodos somar, do tipo int, que recebe a mesma quantidade de parâmetros inteiros, e o tipo de retorno for diferente, ele não vai diferenciar, o compilador não vai diferenciar um método do outro. O que vai diferenciar é a assinatura, nome com parâmetros. Tá? Então, isso aqui são a implementação desses métodos sobrecarregados que nós exemplificamos no slide anterior. Tá bom? Então, isso aqui é sobrecarga de método. Isso aqui é permitir dar uma certa uniformidade, legibilidade na chamada de operações que realizam ações semelhantes, mas muda um pouco pelo tipo de parâmetro que ele recebe, tá bom? Então, assim, pessoal, é apropriado que nós tenhamos métodos com o mesmo nome, né, definidos na mesma classe, tá? Métodos que executam as mesmas tarefas, tá? Tarefas semelhantes, né, para diferentes tipos ou números de argumentos. Tá? Então, isso aqui nós chamamos de sobrecarga de métodos. Ou também nós podemos chamar de overload. Tá? Overload é a palavra inglesa utilizada, né, por muitas linguagens de programação, né? Tem até palavra-chave com o nome overload para designar a sobrecarga de métodos que está sendo realizada em uma determinada classe. Tá? Então, reforçando aqui, como é que o compilador vai diferenciar, né, os métodos? Como é que ele vai saber qual é o método que precisa ser chamado, né, que foi solicitado por algum objeto? Então, o compilador vai distinguir os métodos pelas assinaturas, né, pelo tipo, ele vai examinar o tipo de dado do parâmetro, o número, né, de parâmetros, né, quantos parâmetros está sendo passado, e a ordem dos argumentos na chamada. Tá? A ordem também diferencia. Né? Eu posso ter um método que recebe um int e double, e outro método com o mesmo nome que recebe um double e um int, né? De forma invertida. Então, o compilador vai diferenciar pela ordem também. Não há diferenciação pelo tipo de retorno. Então, isso aqui é uma observação que você tem que fixar, que ele não vai diferenciar métodos pelo tipo de retorno. Internamente, pessoal, o compilador do Java, ele vai escrever no código compilado, lá no .class, né, o nome do método junto com os tipos de parâmetros, para ele diferenciar, né, os parâmetros naquela classe. Então, quando eu criei lá o somar, que recebe 2 ints, internamente é como se ele dissesse, eu vou ter um método chamado somar de int int, ou um somar de double e double. Não vai estar com esse nome lá no código compilado. Né? Na verdade, o nome compilado, né, o nome que aparece lá no código compilado é um pouco mais confuso, mas a lógica seria mais ou menos essa na criação do método no código compilado. Se for um wint, vai ser um somar de wint, por exemplo. Então, vamos ver aqui alguns exemplos, né, de métodos sobrecarregados válidos e métodos sobrecarregados inválidos. Vamos aqui ver. Imagine que eu tenho uma classe com
um método chamado calcular. Então, receba aqui, ó, um int x e um int y. Aí você lá, não, vou inverter, mas não mudou o tipo de dado, ó, diz int y e int x. Isso aqui está errado, tá? Por quê? Porque ele vai diferenciar pelo tipo de dado, não pelo nome do parâmetro. Então, só inverter o nome dos parâmetros não resolve. Ah, não, colocar A e B não resolve. Ele tem que mudar o tipo de dado. Nós temos aqui um outro exemplo onde eu criei um outro calcular x e y com dois inteiros, só que mudei o tipo de retorno. Também não resolve, porque o Java não diferencia métodos sobrecarregados pelo tipo de retorno. Então, isso aqui está errado, tá? O que é sobrecarga válida? Então, nós temos aqui 5 exemplos, né? Então, nós temos um método que recebe 2 parâmetros inteiros. Beleza. Aí, o segundo método recebe um double e um int. Então, eu vou diferenciar, porque eu tenho uma diferença de tipo de dado. Eu tenho um outro método que recebe um int e um double. Então, eu vou diferenciar porque, assim como o segundo, trabalha com double e com int, só que a ordem vai interferir. Eu tenho um quarto método que recebe 3 inteiros. Então, como não tem nenhum outro método que recebe 3 parâmetros, então ele vai saber diferenciar. E eu tenho outro que recebe também 3 inteiros, só que um é do... 3 parâmetros, só que um é do tipo double. Então, ele vai diferenciar o quarto do quinto método, porque eu tenho uma diferença de tipo de dado, apesar da quantidade de parâmetros ser diferente. Então, isso aqui são sobrecargas válidas no códigozinho aqui que eu supostamente estou implementando. Vamos ver aqui alguns exemplos de métodos sobrecarregados que o Java fornece para nós. Lembra da classe Math? Então, a classe Math ela possui alguns métodos, que são sobrecarregados. Tá? Por exemplo, o método ABS, que retorna o valor absoluto de um determinado número. Eu tenho aqui 4 formas de utilizar o método ABS, ou os métodos ABS. São 4 métodos ABS. Um recebe double, retorna double, um recebe outro float, outro recebe um int, outro recebe um long. Nós temos aqui o max também, que retorna o máximo entre 2 números. Eu tenho aqui o max que recebe 2 doubles, outro 2 floats, outro 2 ints, outro 2 longs. Nós temos o método round, que arredonda o valor de ponto flutuante para um valor inteiro, sendo que um recebe um double e retorna um long, e outro recebe um float e retorna um int. Tá? E nós temos aqui o método min, também da classe Math, que retorna o mínimo entre 2 números. Um que recebe 2 double, outro 2 float, outro 2 int, outro 2 long. Veja que nós temos aqui um exemplo de sobrecarga. Existem várias classes com métodos sobrecarregados na API do Java. Tá? Um destaque aqui, pessoal, um lembrete, na verdade, que os métodos da classe Math são estáticos. Então, nós temos exemplo de métodos estáticos e sobrecarregados. Tá? Então, já aplicando aqui os conceitos vistos até o momento. Ok, pessoal. Com essa questão de métodos sobrecarregados, nós podemos entrar aqui na questão de entrada e saída de dados através de interface gráfica de usuário, porque os métodos que eu vou apresentar agora para a geração de interface gráfica possuem sobrecarga também, para poder aplicar determinadas alterações na janela. Tá? Então, até o momento, nós temos trabalhado a exibição de mensagens para o usuário de forma textual através do campo estático out da classe System. Nós usamos system.out.printf, system.out.println. Então, métodos desse campo estático out. E para a entrada de dados do usuário, nós temos utilizado a classe Scanner. Aí tem lá os métodos nextInt, nextDouble, etc. Então, nós temos utilizado desta forma também e entrada através de uma janela com informações textuais apenas. Tá?
Mas o Java contém várias classes para a criação de interface gráfica de usuário, né? Em sua API. A interface gráfica de usuário, do inglês é Graphical User Interface, e aí surge aquela palavra, ou essa sigla, né? GUI, né? Essa siglazinha aqui que nós estamos utilizando. Então, nós vamos trabalhar agora a entrada e a saída de dados para o usuário através de alguns componentes gráficos simples, né? Como esses aqui, ó. Por enquanto, vamos mostrar apenas uma janelazinha para o usuário quando eu quero comunicar alguma coisa para ele, né? Por exemplo, bem-vindo à caixa de diálogo, né? Apresentar essa caixazinha de diálogo aqui e solicitar informações através dessa caixa de diálogo de entrada, né? Onde nós temos aqui a caixazinha, um textozinho com informações, com uma solicitação do usuário, um campozinho, né? Um campozinho de entrada para que o usuário entre com informações e o OK ou cancelar, tá? OK para poder passar informação para o programa ou cancelar para não passar informação para o programa. Então, vamos trabalhar inicialmente com esses componentezinhos simples aqui que o Java fornece para a gente. E mais na frente, vamos trabalhar com alguns componentes gráficos um pouco mais elaborados. Então, como é que nós criamos essas interfaces gráficas? Então, o Java fornece uma classe chamada JOptionPane, né? Jzinho aqui, né? OptionPane, JOptionPane. Essa classe está no pacote javax.swing, ou como alguns dizem, né? javax.swing. Então, esse pacotezinho tem várias classes de interface gráfica, tá? E uma delas é o JOptionPane. Então, ela fornece caixas de diálogo pré-compiladas para fácil utilização, né? Você só chama um método, ele já cria a caixa de diálogo para você, evitando você criar o botãozinho de minimizar, o botãozinho de fechar, o OK, o cancelar. Então, ele já fornece a caixazinha prontinha para você. Essas caixas de diálogo podem ser chamadas através de métodos estáticos, muitos deles sobrecarregados. Então, agora você sabe o que é estático e o que é sobrecarregado, então você vai compreender muito bem, né, o funcionamento, né, o uso desses métodos que nós vamos ver para gerar a interface gráfica, a caixa de diálogo para o usuário. Os dois métodos que nós vamos trabalhar a partir de agora, né, são chamados de... Tem um nome, ShowMessageDialog, né? Esse método aqui é para exibir uma mensagem para o usuário através de uma caixa de diálogo, e nós temos um método chamado showInputDialog, né? Input de entrada, que tem vários métodozinhos também sobrecarregados para poder solicitar alguma informação do usuário. A classe JOptionPane tem outros métodos, mas nós vamos ver posteriormente conforme a necessidade que nós tivermos. Bem, vamos ver aqui, né, um exemplo aqui de saída de dados com método ou com os métodos showMessageDialog. Então, como é um método estático, né, você basta chamar JOptionPane.showMessageDialog e passar os argumentos. Lembrando que tem que fazer a importação da classe JOptionPane, porque ele está no pacote chamado javax.swing. São 3 os métodos showMessageDialog, tá? Então, há 3 sobrecargas, 3 métodos sobrecarregados. Tá? Então, vamos aqui explicar um pouquinho, né, como é que, ou o que são esses parâmetros que cada um recebe. O parâmetro parent né, o parent component, é uma referência ao componente que originou a caixa de diálogo. Como assim? Eu tenho uma janela, eu tenho um botão lá que eu clico, por exemplo, e esse botão executa e gera uma nova caixa de diálogo, né, que executa o showMessageDialog. Então, essa janela que chamou, né, é chamada de janela pai. Então, nós colocamos aqui a referência da janela pai, que gerou essa nova janelazinha, essa caixa de diálogo. Nós aqui vamos estar trabalhando, por enquanto, apenas colocando o valor null como argumento desse primeiro parâmetro, tá? Porque nós não estamos trabalhando com outras janelas ainda. E o segundo parâmetro, o message,
né? É o texto que será exibido na caixa de diálogo, a informação que você quer passar para o usuário. O parâmetro título, que estão aqui no segundo e no terceiro métodos, é um textozinho que vai ser exibido na barra de título, né, em cima lá da caixa de diálogo. Tá? Então, vai ser exibido na caixa de título. Então, você pode configurar também. O quarto parâmetro, né, que estão aqui no segundo e no terceiro métodos, message type, é um identificador que você coloca de qual ícone você quer que apareça na caixa de diálogo, né? Porque pode ser uma caixa de diálogo de alerta, então tem um ícone específico para alerta, apenas de informação, de erro, ou você não quer que apareça nenhum ícone, ou um íconezinho de interrogação, que é uma pergunta que você, ou uma interrogação que você quer fazer ao usuário, então você passa nesse quarto parâmetro. E você está percebendo que é um inteiro, né, o parâmetro que ele recebe, mas é um inteiro numa faixa de valores, né? Então você pode utilizar alguns campos estáticos inteiros lá da classe de OptionPane para passar para cá. Por exemplo, tem um campo estático do tipo int chamado error message, que vai, como o nome já está dizendo, né, vai aparecer um ícone de erro, né, ou information message, vai aparecer um íconezinho de informação, warning message, um íconezinho que nos lembra um alerta, question message, né, um íconezinho de interrogação, e o plain message que deixa em branco a parte lá reservada para o ícone. E nós temos também aqui o terceiro método que recebe um objeto do tipo icon, né, ou icon, tá? Mas nesse caso aqui, né, você pode então personalizar o ícone que aparece na caixa de diálogo. Vejam que os três métodos não retornam nada, né? O tipo de retorno é void. Aqui alguns exemplos, tá? Né, de uso desses três métodos. Nós temos aqui a primeira chamada, né? Show message dialog, e eu passando aqui a mensagem, bem-vindo. Como é que aparece? Tá aqui, ó. A barra de título, né, eu não alterei, né? Esse método não altera a barra de título, então tá ali, mensagem. A palavra que eu quis ou a expressão que eu quis que fosse apresentada para o usuário, bem-vindo, e o botãozinho OK. Aí eu clico OK, aí continua a execução do programa. O segundo método, eu passei aqui a mensagem, dado inválido, ó, apareceu a informação, dado inválido. Na barra de título, eu quero que apareça a palavra ou a frase erro detectado, então aqui a barra de título com a frase erro detectado, e também pedi aqui para que aparecesse um ícone de erro, então o Java vai lá e coloca o ícone padrão de erro, esse xzinho vermelho aqui. E o terceiro método, né, exemplo, na verdade eu não usei o terceiro método aqui nesse exemplo, você pode fazer o teste aí no seu programa, tá? em sua casa, e eu só estou mudando aqui o alerta, né? Passando a mensagem, muita atenção para essas informações, barra de título com o texto aviso e um íconezinho que lembra um alerta. Então, quando eu coloquei de warning message, então ele vai aparecer esse íconezinho aqui de alerta para o usuário. Ok, e como colocar dados, né, para o programa? Como o usuário pode informar dados, né, para o programa? Então, nós temos basicamente 6 métodos show input dialog, 6, tá? Mas eu vou detalhar aqui apenas 5, porque o sexto método tem alguns conceitos que nós não vimos ainda. Apesar que eu vou mostrar um exemplozinho de uso dele daqui a pouco. Então, nós temos aqui ó, um show input dialog, que recebe como parâmetro apenas uma mensagem, tá bom? Como está aqui nesse exemplo, né? Eu passo null, não, esse exemplo aqui é do segundo método, né? Mas eu posso apenas passar uma mensagem, então vai aparecer apenas a mensagem lá para o usuário e uma caixazinha, né, um campozinho de entrada para o usuário colocar alguma informação. Veja, pessoal, que todos esses métodos retornam uma string, não retornam int, double, boolean, tá? Tudo retorna string. Então, se eu estou querendo inteiro, eu vou ter que fazer uma conversão para um inteiro. Se eu estou esperando um booleano, eu vou ter que fazer a conversão
para um booleano, tá? Então, atentem-se a isso. Então, o primeiro método recebe apenas uma mensagem, o segundo método recebe o componente, né, ou a janelazinha, né, que abriu a caixa de diálogo e a mensagem. Por padrão, nós estamos ainda utilizando como janela pai nulo, porque não tem janela pai ainda. O terceiro método aqui, ó, recebe a mensagem e um valor inicial que vai ser colocado no campozinho de entrada, e esse campo já vem selecionado, né? É chamado aqui Initial Selection Value. Tá? E esse valor que aparece já como padrão na caixa, no campozinho de entrada, ele vem selecionado para facilitar a limpeza ali do campo de diálogo, se você não quiser aquele valor padrão, né, que apareça. Um quarto métodozinho, né, que recebe o componente pai, a mensagem e um valor padrão já selecionado que você pode colocar. Então, ele apresenta um texto padrão que o usuário pode, né, apagar. Percebam, pessoal, que o tipo de dado, né, aqui não é uma string, é object. Na verdade, está object porque você pode passar qualquer coisa, né? Pode passar um número, pode passar um booleano, pode passar uma string, tá? Por isso que o tipo de dado está object, mas sempre o tipo de retorno vai ser uma string, tá? E a outra sobrecarga, né? A quinta sobrecarga recebe a janela pai, a mensagem que vai ser informada para o usuário, o título da barra de título da caixa de diálogo e o tipo de mensagem, né? Como nós já vimos, né? Pode ser mensagem de erro, de informação, de alerta, de questionamento, né? Um ponto de interrogação ou nenhum ícone. Então, se você quiser utilizar algum ícone ou modificar o ícone padrão da caixa de diálogo, você utiliza essa quinta sobrecarga do método showInputDialog. Então, aqui alguns exemplos. Nós temos aqui, né, o primeiro exemplo do método showInputDialog que recebe apenas a mensagem que é passada para o usuário. Então, não foi mudada a barra de título, não foi mudado o ícone e é colocada aqui a informação que você deseja, né? Qual é o seu nome? Que está aqui, é o texto padrão a ser apresentado. Aí o usuário informa, né, o texto no campo de entrada e clica em OK. E aí essa informação é retornada, né, para o seu programa. Nós temos aqui, no caso aqui, ó, quando ele clicar em OK, o valor é retornado para a variável nome. Tá? Então, a variável nome vai ter a informação digitada pelo usuário. E se ele clicar em cancelar, vai para a variável nome o valor null. Tá? Clicar em cancelar, clicar em fechar ou digitar ESC, né, faz com que seja colocado o valor null na variável que recebe a informação do método. O segundo exemplo, eu estou passando o null aqui como janela pai e a informação mais o nome, né, que aparece aqui para o usuário digitar. Então, primeiro digitou o nome, no segundo aqui o sobrenome, estou concatenando aqui na variável nome. E o terceiro exemplo aqui, ó, recebe a mensagem, mais algum, e eu coloco um valor padrão, Silva. No caso aqui, apareceu para o usuário o valor Silva e apareceu selecionado. Eu não quero esse valor Silva. Só clica aqui no backspace e já apaga, né, o valor Silva. Tá? Outro exemplo aqui, né, nós temos aqui mais dois exemplos de chamada de showInputDialog, em que esse primeiro exemplo aqui deste slide, a mensagem, qual é o seu nome, que aparece aqui, e o valor padrão que é passado para o usuário, que ele pode aceitar ou não essa informação, Francisco. Apareceu aqui selecionado e eu posso apagar e digitar outro valor e clicar em OK. E eu tenho um outro exemplo aqui, né, onde é informada a janela pai, o valor que aparece para o usuário, né, de informação, tem aqui complete seu nome, a mensagem que aparece para o usuário,
um título para a barra de título, a solicitação de dados, né, vem aqui para a barra de título, e o ícone que eu quero que apresente. Eu não quero mais que apresente esse ponto de interrogação, quero que apresente um ícone de informação. Tá? Então, coloquei aqui JOptionPane.information message e apareceu o ícone de informação. Tá? E aí eu digito o nome. Esse nome da Silva não é um valor padrão passado no código. Tá vendo que foi digitado posteriormente pelo usuário e ele pode clicar em OK. E aí, pessoal, tá aqui a sexta sobrecarga, que é um pouquinho mais complexa, tá? Ele recebe um array, que nós vamos ver ainda mais na frente, em outra aula, tá? Ele não aparece um campo de texto de entrada, ele aparece um combo box, né? Uma caixa com opções a serem selecionadas, tá? Então, basicamente, o que ele faz? Né? Eu passo aqui, o primeiro parâmetro é a janelazinha Py, o segundo parâmetro é o texto que eu quero que apareça para o usuário, né, solicitando informação. O terceiro parâmetro é a barra de título, né, o título da barra de título, solicitação de dados, aqui por exemplo. O outro parâmetro é o ícone que eu quero que apareça, no caso aqui um ícone de informação. O outro parâmetro aqui eu estou passando nulo porque é o ícone que você pode customizar também. O outro parâmetro é um array, tá vendo que eu estou passando aqui uma lista de valores para ser apresentado para o usuário. Ó. Dormir, estudar, programar, viajar. E o último parâmetro é o valor padrão que você quer que fique selecionado para o usuário. No caso aqui eu quero que fique selecionado para o usuário a opção programar. Tá? Então, das opções que estão aparecendo aqui, ele pode selecionar qualquer uma. Mas assim que abre essa caixa de diálogo, é selecionado por padrão a opção programar. Né? Nem quer dormir por padrão, nem é para dormir, nem é para só estudar, nem é para viajar, é para programar. Claro que programar envolve aí o estudo, não é verdade? Beleza? Então, pessoal, algumas observações aqui quando a gente for utilizar essas caixas de diálogo. Tá? Para continuar a execução do programa ou encerrá-lo, é necessário fechar a caixa de diálogo. Enquanto você não clicar em OK, ou em cancelar, ou em fechar, ou em ESC, está parado o programa. Tá? Tá parado ali. Tá? Nesses nossos exemplos, né? É possível fazer operações em paralelo, mas isso aqui é uma coisa mais avançada, que nós não vamos ver aqui na nossa disciplina, mas por padrão ele fica parado. Então, você clica no X, no OK e no cancelar. E clicar no X, no OK e no cancelar, no caso da caixa de diálogo de entrada, vai fazer com que retorne o valor null, né, para a variável que está recebendo o valor, no caso aqui do método showInputDialog. Beleza, pessoal. Na próxima aula, né, nós vamos alterar aqui o projeto banco, tá? Para possibilitar a transferência agendada. Tem nas suas atividades aí criar um método de fazer transferência. Então, depois nós vamos sobrecarregar esse método para poder colocar a data de agendamento para a realização da transferência. E também nós vamos mudar o nosso projeto para receber informações do usuário através das janelinhas, né, da interface gráfica de usuário. Nós vamos ter uma atenção aqui para fazer conversão dos tipos de dados. Se vocês já quiserem ir adiantando, né, e fazer a implementação, fiquem à vontade, mas na próxima aula nós iremos fazer essa implementação. E atentem para a lista de exercícios, tá? A lista de exercícios do capítulo 6. Então, vocês vão precisar fazer a entrega desta lista de exercícios e aí nós iremos fazer a devida avaliação com base nessa lista também. Ok, pessoal? Então, até a próxima aula.